Olá, meus amigos de todo o Brasil, alunos do Aprovaram Concurso. Mais uma vez, bem-vindos à nossa super intensivão de administrativo para a primeira fase da OAB. Nós falamos até o presente momento, de uma forma intensiva, obviamente, mas com um certo detalhamento sobre administração, princípios, regime jurídico, organização administrativa, beleza? Falamos pouco, mas falamos coisas interessantes. Agora vamos entrar nas atividades administrativas. Mas para que a administração pública exerça suas atividades, ela vai se valer de poderes. Ela terá deveres a cumprir e vai se valer de poderes. Então vamos bater um papo sobre poderes e deveres do administrador. Continuando o nosso intensivão, poderes e deveres do administrador público ou da administração pública. Pois bem, vamos começar com os deveres. Tomando por base a doutrina dominante neste tema, temos posicionamentos do professor Eli Lopes Meirelles, da professora Odete Medauer, mas o que predomina nas provas é o posicionamento do professor Eli Lopes Meirelles. Nós temos doutrinariamente alguns deveres que devem ser observados pelos agentes públicos, pelos administradores públicos. São deveres da administração pública à luz do professor Eli Lopes Meirelles, que acaba subsidiando o posicionamento de outros autores que escrevem para provas e concursos. Os deveres. Poder, dever de agir. Poder, dever de agir. Amigos de casa, a produção já está me falando que eu estou muito próximo. Beleza, eu sei. Vocês vão ver um pedacinho aqui do laminado. Poder, dever de agir ou dever, poder de agir. Ou seja, no caso concreto, o agente público não pode deixar de cumprir o seu mistério. O agente público tem que exercer a sua função pública quando a circunstância fática assim o exigir. Como diz o artigo 11 da Lei 9784 de 99, abra, por favor, artigo 11 da Lei 9784, a competência é irrenunciável, salvo nos casos legalmente admitidos de delegação e avocação, caso em que outros exercerão a competência. Ela tem que ser exercida. A função administrativa tem que ser exercida no caso concreto. Ou eu faço, agente público competente, ou eu delego para alguém, ou alguém avoca a competência de mim. Mas que tem que ser feita, tem que ser feita. Segundo dever, no âmbito da doutrina, além do poder dever de agir, é o dever de probidade. Dever de probidade ou dever de conduta proba ou dever de honestidade. O agente público tem que se valer da lealdade, da boa-fé no exercício da função pública, uma vez que ele não atua para ele mesmo. Ele atua para a coletividade que, como nós já conversamos, tem confiança legítima de que eu, agente público, atuarei em favor dos fins públicos. Então, dever de conduta proba, conduta honesta, dever de honestidade, dever de probidade do agente público. Terceiro dever, dever de eficiência. Dever de eficiência.
O agente público tem que atuar para produzir um resultado. O agente público tem que atuar de forma ótima, otimizada, tem que dar rendimento, tem que gerar frutos. O agente público não pode mais atuar arraigado na ideia de procedimentalização interminável. Ele tem que atuar para alcançar o fim desejado. Tem que ser produtivo. Beleza? Atuando sempre com economicidade. E, por fim, o dever de prestar contas. Dever de prestar contas. Dever de prestação de contas. Eu, agente público, que tenho que fazer algo que está legalmente definido para mim. Tenho que ser honesto e tenho que gerar resultados. Agora, eu presto contas para a coletividade. Coletividade, eu cumpri o meu papel da forma que tem que ser feita. Além da ideia de prestar contas, no que se refere à parte financeira orçamentária, a parte de custos, de economicidade propriamente dita, eu tenho que prestar contas como se fosse um comprovante de que eu cumpri tudo como deveria. Então, de acordo com a doutrina dominante, deveres doutrinários dos agentes públicos. Nós temos que perceber que, além dos deveres doutrinários, há também deveres na legislação. Há também deveres na legislação. E você sabe muito bem que para o agente público, o servidor público, para o nosso exame da OAB, que é um exame federal, os deveres estão na Lei 8.112 de 90. Lei 8.112 de 90, que vez por outra é cobrada em prova. E nós temos aqui, na Lei 8.112, 3 grupos de deveres. Eu vou colocar em 2 categorias, mas são 3 artigos especiais. Deveres na Lei 8.112. Nós temos os deveres negativos. Antes dos negativos, deveres positivos. Deveres positivos, que são os deveres de fazer. É dever cumprir aquilo, fazer aquilo, que estão no artigo 116 da Lei 8.112. E temos também os deveres negativos. Deveres negativos, que são os deveres de não fazer. Deveres de não fazer são as proibições. Ao servidor federal é proibido, artigo 117. Vem lá 19 incisos. Dê uma lidinha nos 19 incisos. É proibido um monte de coisa. Artigo 132. É punível com demissão. Logo, se é punível com alguma coisa, é porque aquilo não pode ser feito. Artigo 132 vem com mais 13 incisos. Então, deveres negativos, artigo 117, é proibido, proibições, e artigo 132. Situações que implicam demissão, logo, proibições também. Então, nós temos estas 2 categorias de deveres com estes 3 grupos de artigos que vale uma lida interessante na lei. Aqui temos um básico conjunto de deveres, deveres doutrinários, deveres positivados, que nós temos que ter noção para a nossa prova. Além dos deveres, vamos começar a estudar os poderes da administração pública e vamos lembrar que os poderes administrativos ou poderes da administração pública não se confundem com os poderes
não se confundem com os poderes estatais. Poderes estatais, que são os poderes constituídos. Poderes administrativos são instrumentos do Estado para que o Estado alcance o interesse público. São ferramentas. Eu me valho do poder hierárquico, eu me valho do poder de polícia. Instrumentos. Poderes estatais, não. São pilares, são as bases do Estado Democrático de Direito. Então, poderes administrativos são instrumentais. Estes nos interessam. Para o direito constitucional, poderes estatais, aqueles do artigo 2º da Constituição, são estruturais ou estruturantes. Artigo 2º da CR de 88. Então, dentro do nosso estudo, poderes administrativos, efetivamente, os relevantes para este assunto. Instrumentos que o Estado tem para a consecução dos fins públicos. Dos poderes administrativos, nós temos um elenco trazido pela doutrina em que aparecem algumas denominações, com uma pequena divergência que não, aparentemente até então, não teve relevância para o exame de ordem. Para alguns autores, os poderes vinculado e discricionário não seriam propriamente poderes da administração, seriam formas de exercício dos poderes. Para o restante da doutrina, para outra parte da doutrina, é tudo uma coisa só. Vamos trabalhar todos como poderes, vou listar aqui os 6 poderes, mas sempre lembrando, poder vinculado, poder hierárquico, malgrado eu os coloque aqui como espécies de poderes, são de fato maneiras de exercício dos poderes. Ou eu atuo com rigor formal, com base no rigor legal, ou eu atuo com uma liberdade dada pela lei. Vamos ver isso aqui agora. Então, nós temos os nossos poderes em espécie. Quais são os poderes administrativos que conhecemos, pelo menos de nome? 6 poderes. Quais são eles? Primeiro, poder vinculado, dentro daquilo que eu falei para vocês, poder vinculado ou poder regrado. Poder vinculado ou poder regrado. É o poder que a administração pública tem, é o poder que a administração pública possui de praticar atos administrativos vinculados. É o poder que a administração pública possui para praticar atos administrativos vinculados. Ou seja, é o poder-dever de atuar nos estritos ditames da lei, em situações em que a lei não dá qualquer liberdade. Isto é o poder vinculado ou o poder regrado. Poder de praticar atos administrativos vinculados ou regrados. Um exemplo bem simples é um exemplo em que a lei dá só uma forma de comportamento. Por exemplo, aos 70 anos de idade. Aos 70 anos de idade. Ou aos 75 nos casos da Constituição. Aos 70 anos de idade, o servidor público tem que ser aposentado. Exemplo. Poder vinculado ou regrado, agora poder discricionário. Poder
discricionário. O poder discricionário é aquele poder que a administração pública tem de praticar atos administrativos discricionários, poder em que a administração pública terá, na prática do ato administrativo, uma margem de liberdade dada pela lei. É a lei quem rege, quem pauta o comportamento do agente? É. Porém, a lei, em certos casos, vem de forma rígida, não dando margem de liberdade para o administrador. Mas há casos em que a lei vem e dá liberdade, dá opções. Agente público, você pode atuar assim, assim ou assado. Então, poder discricionário é o poder para praticar atos administrativos discricionários. Atos administrativos discricionários. Lembrando sempre, o ato administrativo discricionário, decorrente do poder discricionário, em que nós nos valemos da discricionariedade, é aquele ato administrativo em que a lei, sempre nos limites da ordem jurídica, sempre nos limites da juridicidade, a lei dá certa margem, de liberdade, a lei dá certa margem de escolha para o agente público. Ele não atua ao seu bel prazer, ele atua nos limites da ordem jurídica. Além do poder vinculado e do poder discricionário, que eu insisto, apesar de a doutrina colocar eles, e a OAB já mostrar que aceitou esse posicionamento, eles como espécies de poderes, são, de fato, formas de prática dos demais poderes. Nós vamos encontrar agora o poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de cuidar de sua estrutura interna. Só há hierarquia interna corporis. Poder hierárquico é o poder de cuidar, de sua estrutura, poder de cuidar de sua estrutura, de sua estruturação, de sua organização interna. Esta é a palavra-chave. Repito, hierarquia só existe internamente. Hierarquia só existe interna corporis. Aqui está uma organização piramidal, porque eu tenho o pessoal da cúpula e a base vai aumentando com os que têm menos poder de mando. Então, internamente, há órgãos de direção, presidência, superintendência, setores, departamentos, secretarias, seções, repartições, várias. Nós temos, no âmbito interno, relações de subordinação. Os de baixo estão subordinados aos de cima. E no âmbito horizontal, relações de
coordenação a órgãos que não comandam, não mandam em outros, convivem harmonicamente como pares. Isto tudo está relacionado à ideia de hierarquia. A hierarquia só existe interna corporis. Este é o entendimento. Há uma exceção em relação ao chamado recurso hierárquico impróprio, um recurso hierárquico para quem não tem uma relação hierárquica com alguém, mas fora isso, a aplicação do poder hierárquico é interna. Ou seja, decorrente do poder hierárquico, a administração pública vai cuidar de sua estrutura interna com ordens, com comandos, com aplicação de sanções, com delegação de competência, avocação de competência, fiscalização, tudo no âmbito interno. Beleza, poder hierárquico é praticamente isso aqui. Quando eu penso em poder hierárquico, eu penso eminentemente na relação estatutária. Quando eu estou dentro do serviço público, eu peço uma licença para a autoridade superior competente. Eu vou me submeter a um processo administrativo disciplinar perante a comissão competente e serei julgado pela autoridade competente. O poder hierárquico nos remete à vida interna corporis, dentro da administração. Além do poder hierárquico, nós temos também o poder disciplinar, poder de impor a disciplina. Poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar sanções. Anota isso. Poder de apurar infrações e aplicar sanções em quem possui vínculo ou sujeição especial. Vínculo específico ou sujeição especial. Não é em qualquer pessoa que a administração pública pode aplicar uma sanção. E ainda assim, caso ela aplique uma sanção em você, não necessariamente será decorrente do poder disciplinar. Antes do break, para a nossa próxima aula, poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar sanções em quem possui vínculo específico com a administração. Voltamos na próxima aula.